Meu Pai, de joelhos eu peço a Ti, por esta pessoa que sempre está doente, quando não é uma dor, é uma doença. Quando não é uma doença, é um mal-estar. E essa pessoa está sempre gastando o seu dinheiro com medicamentos, consultas, tratamentos. Esta pessoa vive doente, queixando-se ou de uma dor, ou de um mal-estar, ou de uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar. Meu Deus, dá um sinal para ele agora, um sinal de que o Senhor existe, um sinal de que o Senhor é Deus, um sinal de que o Senhor ouve a minha voz. Desde o templo de Salomão eu invoco o teu poder, Jesus. Agora, esteja ele no presídio, no hospital, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar, seja ele pobre, rico, tenha sido ele uma pessoa boa ou má, prova para ele agora, mostra para ela agora que o Senhor é Deus. Usa esta água que eu apresento a ti como um ponto de contato, pois o Senhor disse que jamais rejeitaria, lançaria fora aqueles que vão a ti. Palavras de Jesus: vinde como estais, pois não os rejeitarei, não lançarei fora, não mandarei embora, mas darei o que vieram buscar, o que me pedem. Peça, meu amigo, agora o sinal e entregue a sua vida a Jesus, porque agora Ele consagra esta água para te libertar, te curar. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo o mal, agora, em o nome de Jesus, saia e não volte nunca mais. Oh, meu Pai, receba a vida desta pessoa. Diga para ele: o meu corpo foi templo de vícios, doenças, promiscuidade, violência, mas agora eu ofereço o meu corpo a ti, para que seja templo do teu Espírito. Me possua, ó Espírito Santo. Diga, meu Pai, que esta pessoa faça o voto de Betel. Aqueles que ainda não fizeram, coloque a mão sobre a rocha que representa Jesus e faça o voto de ter a Deus como seu único Senhor, protetor, guia, salvador. E assim como o Senhor mudou a história da vida de Jacó e de milhões de pessoas que fizeram também um voto a ti, de te honrar, de te servir. Ó Deus, que agora a vida desta pessoa comece a mudar. Dê ideias, consagra o óleo que nós vamos usar para ungir os pés desta pessoa. No domingo que vem, vamos ungir os pés, para que o Senhor venha guiar os passos e essa pessoa venha superar os seus obstáculos e alcançar os seus objetivos. Em nome do Senhor Jesus. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Meu amigo, domingo, às 18 horas, nós vamos ungir os seus pés com óleo de Betel, consagrado em Terra Santa, para Ele guiar os seus passos, lhe proteger e para que você venha alcançar os seus objetivos. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação.
Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, no capítulo 6, que as almas dos que serão torturados e mortos pela fé durante a grande tribulação, por assumir a fé em Jesus, por não aceitarem a marca da besta e não fazerem parte desse partido do anticristo, esperarão a justiça divina que só virá quando se complete o número daqueles que ainda serão mortos como eles. Enquanto isso, precisarão repousar por mais um pouco de tempo e então receberão as suas vestes como uma garantia de que já estavam justificados. Essa espera nos faz lembrar dos grandes heróis da fé, como Abraão, Moisés, Elias e tantos outros. Eles também tiveram de esperar pelo cumprimento das promessas, até que aqueles que viriam a ser salvos pela fé em Jesus pudessem, juntamente com eles, alcançar a promessa. Mas hoje, somos nós que temos que esperar preparados para sermos arrebatados ou morrer a qualquer momento. Entenda isso de uma vez por todas. Quem não vive pela fé se entrega às ansiedades da vida e desanima por causa do aparente retardamento das promessas. Ainda que aparentemente pareça tardar, elas se cumprem no seu devido tempo. Por essa razão, meu amigo, eu tenho dito e repito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível. Você tem que conhecer a Deus. Domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Domingo agora vamos ungir os seus pés, para que Deus venha lhe guiar, para que Deus venha lhe proteger e você venha conquistar os seus objetivos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Você não consegue sair de casa, está sempre na cama, passa mal e o pior, você está pensando, maquinando, planejando tirar a sua própria vida. Pare aí agora. Você não vai tirar a sua vida, mas você vai agora assistir os casos verídicos que vão provar para você e para mim que a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo se cumpre na vida daqueles que fazem um voto de Betel. Betel, porta do céu, é você quebrar o pacto, a aliança com os encostos, com a miséria, a doença, o vício, a maldição hereditária e fazer uma aliança com o Criador que vai lhe guiar, que vai lhe proteger, que vai ser o seu provedor. Meu amigo, eu vou provar para você que está aí agora, em cima de uma cama, sempre passando mal, sempre doente e desejando a morte, que há cura, há saída, há solução para a sua vida. E por isso, eu vou ungir os seus pés. Como é que é? É isso mesmo. Nós vamos ungir os seus pés com o óleo lá de Betel. Lá da porta do céu, este óleo foi consagrado para que você viva um pedacinho do céu aqui na terra. Preste atenção. É comum nos sentirmos, eventualmente, sem saber o que fazer. Qual caminho seguir? Qual decisão tomar? Mas Deus conhece todas as coisas, passado,
presente e futuro e pode nos direcionar nas melhores decisões e escolhas. Mas para isso, é preciso ouvi-lo. Jacó, em certo momento de sua vida, também precisou da direção de Deus e fez um voto com ele. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Você está amedrontado sobre o seu futuro? Não sabe o que fazer ou qual caminho seguir? Domingo, dia 20 de junho, realizaremos a unção nos pés, com azeite consagrado em Betel, a terra em que Jacó fez seu voto com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste dia você receberá de Deus direção para os seus caminhos, proteção, força para concluir tudo o que iniciou e ainda iniciará. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. 20 milhões de brasileiros deixaram de se alimentar bem durante a pandemia. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer. Meu nome é Irene de Araújo, eu tenho 44 anos, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de autoescola. Antes de ser dizimista fiel da Casa de Deus, eu tinha uma vida completamente amarrada, destruída, fracassada, cheia de dívida. Dependia de coisas e pessoas para me ajudar e de coisas que era cesta básica. Dependia de pessoas para pagarem as minhas contas, dependia das minhas irmãs até para me dar comida, alimento. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer. Nada, nem para fazer, nem nas panelas tinha nada. E eu tive que sair para pedir comida para minha família. Isso para mim foi a pior humilhação. Na verdade, eu não aceitava o dízimo. Na minha insana consciência, eu achava que o pastor queria que eu fosse trabalhar para dar o dízimo para ele, para dar o dinheiro para ele. Então a resistência era muito grande, eu não aceitava o dízimo de jeito nenhum. Eu achava que Deus não precisava de dinheiro, eu achava que todo mundo ali queria que eu fosse trabalhar, me escravizar, para me ganhar o meu salário e devolver o dinheiro para a igreja, dar o dinheiro para a igreja, enfim. Eu, numa reunião de domingo, o pastor pregando, ele colocou para mim o seguinte, para mim não, para todos que estavam ali, que se eu não obedecesse, se eu não entendesse que eu precisava ser dizimista fiel, eu ia continuar sentada no banco da igreja 1 ano, 2, 3. Eu já estava 1 ano e meio. Eu só frequentava as reuniões. E ali minha vida não mudava, continuava a mesma coisa. Eu só ia, participava de uma reunião, voltava para casa. Ia, participava de uma reunião, voltava para casa. E aí eu me revoltei contra a situação. Eu falei, não, se o que esse homem de Deus está falando é verdade, eu vou, a partir de hoje, ser dizimista. Eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus que se tudo aquilo que estava falando fosse verdade, a partir daquele dia ia mudar, mas já mudou na minha cabeça. Tá? Quando eu decidi ser dizimista fiel, quando eu decidi ser dizimista da casa do Senhor, tudo já começou a mudar. Tudo mudou na minha mente. Eu decidi fazer um pacto com Deus. Eu decidi fazer uma aliança com Deus. Que eu fazeria a minha parte e guardaria que Deus fazeria a dele. Essa seria a nossa aliança entre eu e ele, entre eu e Deus. E foi assim que aconteceu. Depois que eu comecei a ser dizimista fiel, as coisas foram mudando. O meu primeiro dízimo que eu dei foi R$20, porque eu não trabalhava. Foi um bico que eu fiz numa faxina e aí eu dizimei R$20. Foi o meu primeiro dízimo. A partir do momento que eu fiz a minha primeira fidelidade, as coisas foram acontecendo. O meu esposo trabalhava numa empresa no qual ele já foi promovido, porque nós vivíamos de aluguel, a gente pagava aluguel. E então ele foi promovido nessa empresa. E aí o salário dele já aumentou.
E aí nisso eu comecei, a minha visão abriu, porque eu comecei a vender roupas, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu estava desempregada. Eu comecei a vender roupas, eu comecei a vender perfume importado, e as coisas foram mudando, e ali foram os desafios, né? A aliança que eu estava fazendo com Deus, cada vez mais as coisas foram aumentando, o meu dízimo foi aumentando, e até que um dia o meu marido também começou a aceitar o dízimo, porque ele também tinha uma resistência muito grande. E como ele foi vendo as coisas positivamente acontecendo, então ele também foi aceitando essa mudança, porque foi gradual, mas foram coisas que eu já não dependia mais dos outros para comer, eu já não dependia mais das pessoas para me ajudar, eu já não dependia mais de pessoas para me dar alimento, porque com a promoção e com as minhas vendas, as coisas foram mudando. E aí nós fomos conseguindo se manter, a se sustentar. E até que um dia que Deus preparou a nossa empresa. O meu esposo já era do ramo de autoescola, né? E aí Deus preparou essa empresa pra gente, no qual aí, olha, foi algo extraordinário, porque fomos trabalhar nela e fomos crescendo dia a dia. O pacto e a aliança com Deus também foi crescendo dia a dia, porque cada vez mais que a gente ia pro altar com nossos dízimos, com os nossos propósitos, com a nossa fidelidade, porque obediência e fidelidade para mim andam junto. E aí Deus foi preparando. Hoje a gente tem uma vida muito abençoada. Eu digo que a gente come com qualidade, porque hoje nós temos a nossa empresa, hoje nós temos 3 imóveis, nós pagava aluguel, hoje a gente não paga mais. Nós temos o nosso carro próprio, os nossos funcionários, hoje eu como bem, a gente viaja, a gente passeia, hoje eu tenho uma vida digna. O pacto que a gente tem, ele não pode ser quebrado. O pacto não pode ser quebrado, a aliança também não. E nós não quebramos, a gente permaneceu firme na nossa aliança, no nosso pacto. E olha, eu vou falar uma coisa, Deus tem mandado tanto cliente. Então assim, Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu tinha uma dívida de 120 mil reais, que eu achei que eu não ia conseguir, que eu tinha adquirido. Eu paguei ela todinha. O bem mais precioso na minha vida é o Espírito Santo. Cabeça dura, hein, Irene? 1 ano na igreja, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e se fazendo de surda e de cega. Vida amarrada, endividada, humilhada. Guerreira, hein? Esforçada, honesta, mas honestidade não paga contas. Ela não honrava a Deus como seu Senhor. Mas quando ela decidiu fazer o voto de Betel, hoje prosperando mesmo em meio à pandemia, pagou todas as dívidas. Hoje, a Irene tem a sua autoescola, olha o nome, Israel. Você está vendo, meu amigo? Funciona. Faça o voto de Betel. Honra a Deus em primeiro lugar, empenhe a sua palavra. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa ter religião, você não precisa, ter conhecimentos teológicos ou uma posição favorável na sociedade em que vivemos. O que você precisa é honrar a sua palavra. Honre a sua palavra, Deus, e você vai viver um pedacinho do céu aqui na terra. Nós vamos lhe ungir, vamos ungir os pés. Vamos ungir os seus pés, aqui ó, com esse óleo consagrado. Esse óleo consagrado lá em Betel, que significa porta do céu, é para Deus abrir os seus caminhos, guiar os seus passos, para que você alcance os seus objetivos. O nordestino é muito discriminado aqui em São Paulo, né? E eles, às vezes, passam muita humilhação, né? A gente morava num barraco, né? Todos 7 irmãos com a minha mãe e meu pai, né? Meu nome é Adailton, sou empresário. Tinha uma vida muito miserável, né? No Nordeste, que eu vim do Nordeste no meio do nada, né? Interiorzão do Piauí, né? Então a gente trabalhava na roça, né? Então eu tinha muita dificuldade, né? Não fome, mas eu já cheguei a chorar de ver minha mãe colocar uma água no fogo, porque não tinha nada para colocar dentro da panela para não passar vergonha, né? Quando chegasse alguma visita dentro de casa. E a gente passou muita dificuldade. Meu pai veio aqui para São Paulo, né? Com aquela vida que a gente tinha lá, ele veio para cá, viu que era melhor a gente vir aqui para São Paulo para ver se a gente conseguia uma vida melhor aqui, né? Aí eu cheguei, todo mundo arrumou um emprego. É muita humilhação, né? Que a gente trabalha para os outros, a gente
chega passando tanta humilhação que o pessoal cobrança, né? Muita cobrança, né? E você chega a hora que você tem medo de perder o emprego, né? Aí você tem que engolir um monte de coisa, né? Calado, né? Que às vezes chegava o momento do meu patrão, né? Chegar a falar que nordestino só vem para cá, para São Paulo, só para dar trabalho, né? Aí a gente passa aquela humilhação que a gente passa, que a gente fica guardado, né? O nordestino é muito discriminado aqui em São Paulo, né? E eles, às vezes, passam muita humilhação, né? A gente morava num barraco, né? Todos 7 irmãos com a minha mãe e meu pai, né? Veio o governo mandou desapropriar todos e a gente ficou sem destino, né? Aí eles iam levar para um acampamento, né? E aí teve um colega do meu pai que arrumou um quartinho de nada para ficar todos, né? Aí ficou todo mundo tumultuado naquele quartinho, né? Uma vida bem miserável mesmo. Um amigo meu apresentou, né? Minha atual esposa, né? Aí eu comecei a namorar com ela, né? E ela frequentava já a Igreja Universal, né? Só que aí, através dela frequentar, só que eu não ia, né? Aí até que eu ia buscar ela na igreja e tal. E teve um obreiro uma vez que me perguntou por que eu não seguia o caminho dela, né? Eu fui pensando para casa, né? Se ela está na igreja, eu estou nessa vida que eu estou aqui de humilhação, né? Passando, porque eu tinha uma vida muito ruim, né? De vício, de bebida, né? Eu fui com ela para a igreja e depois desse dia, eu nunca mais saí. Eu falei, não, agora minha vida aqui é... Eu comecei a ouvir ali o pastor pregando, né? Sobre o dízimo, né? Então você tem que abrir sua visão, não tem que ter medo, você tem que partir para cima, né? Já abracei ser dizimista, né? Coloquei minha vida no altar, peguei o envelope do dízimo, né? O dinheiro que eu ganhava, né? Parece que entrava numa mão, saía pela outra, né? E depois que eu me tornei dizimista, aí o dinheiro rende, né? E aquilo abriu minha visão, tanto que eu tinha medo, né, de abrir um negócio próprio meu, né? Se você não tem um negócio próprio, você vai pedir para Deus derramar a bênção aonde? Onde você trabalha de empregado? Aquela palavra entrou na minha mente, eu falei, não, vou abrir um negócio meu próprio. E vem dando muito certo. Eu abri no meio dessa pandemia aí, né? Aí veio aquele medo, né? Que o pessoal fala, tá, a crise, né? Que veio agora esse vírus aí, né? Só que para mim não atingiu nada. Deus vem abençoando de um jeito que é só vitória. E eu tenho o meu carro bom, né? Tenho o meu apartamento. Depois disso aí conquistei tudo isso. Não tenho aquela vida miserável que eu tinha. Não tinha nome, né? Não tinha nome para nada, sujo, né? Viagem, inclusive a gente viajou, fez um passeio agora em janeiro, né? Nós fomos para Maceió, fizemos uma viagem muito boa. A gente nunca tinha ido, ficou até encantado, porque no Nordeste nosso lá, né? Que o povo discrimina tanto. Tem tanta coisa maravilhosa que aqui em São Paulo não tem, né? As praias principalmente, né? Vale a pena demais, né? Colocar Deus em primeiro lugar, né? E hoje algo mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, né? 9 pessoas em um barraco caindo os pedaços. E para piorar, foram despejados, expulsos pela prefeitura. Era discriminado, este homem foi humilhado desde a adolescência até a vida adulta. Não conseguia ser feliz porque tudo que ele fazia dava errado. E uma voz na cabeça dele: você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter nada. Se morreu pobre, você vai morrer pobre. Quando ele ouviu a palavra de Deus e ele entendeu que ele podia fazer o voto de Betel, hoje um empresário trabalhando com mármore, ganhando dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro, muito dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro não compra isso aqui, ó. Casamento, filhos, saúde, paz. Ele tem um pacto com o Criador, que é o Deus de Betel, porta do céu. Ele está vivendo agora um pedacinho do céu aqui na terra. Você quer viver um pedacinho do céu aqui na terra? Porque um pedaço do inferno, desculpa, pedaço não, né? Tem gente que está vivendo no inferno. Se você diz, bispo, eu cansei. Eu quero viver um pedaço do céu na terra. Tem como? Tem. Como? Faça a Deus o seu Senhor, Ele vai guiar os seus passos. Eu vou te ungir com óleo de Betel. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Quanto que eu cobro? A sua sinceridade e a sua palavra empenhada a Deus. Se você não é sincero e não tem coragem de cumprir com a sua palavra, não venha não, por favor, que eu não tenho tempo a perder com gente que não cumpre com a sua palavra.
Todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior. Principalmente porque somou-se ao quadro, que já estava ruim, uma pandemia inesperada. Mas esse problema vem de longa data. Eles têm que ver o que eles fizeram. Olha aqui, meu neto! Olha, meu neto! Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, cirurgias foram suspensas, porque 3 salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação. Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Ano após ano, a saúde vem sendo negligenciada no Brasil. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Mas não é apenas pela negligência. O setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil. Anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes. No Brasil, o orçamento destinado à saúde, público e privado, corresponde a 9% do PIB, ou seja, 630 bilhões. Portanto, por ano o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um. Ou comprar 290 mil respiradores mecânicos. Nos últimos 11 anos, foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde, podendo ter passado muito disso em alguns governos. Essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil. É claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010. Porém, veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos. 2011. Verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 UPAs. 2015. Desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão, afirma a Polícia Federal. 2018. Entre 2014 e 2017, levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção. 2019. Estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões, dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. Esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba. Em 2020, somados ao investimento anual destinado à saúde, o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia. 9 estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado ao enfrentamento da Covid. O valor já chega a 1,320 bilhão de reais. No Amazonas, a secretária de Estado foi presa por desvios na compra de respiradores. O governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados. Podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. No Pará, Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores. Em Santa Catarina, 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram. E o dinheiro desapareceu, pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma. Amapá, Distrito Federal,
Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima também estão sendo investigados. Essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil. A mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital está matando agora, nesse momento tão terrível. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, corruptos, arrogantes, blasfemadores, desonradores da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Destes, afasta-te. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Fique alerta, você que quer fazer parte do arrebatamento, você que quer ter certeza da sua salvação, invista na sua comunhão com Deus. Aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Domingo agora vamos ungir os seus pés. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.